Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar dentro daquele título que trata dos crimes contra a administração pública. Administração pública. E aqui, meu amigo, não tem erro. Se você estiver naquela fase pré-concurso, edital aberto, fala, caralho, não sei aonde que eu vou estudar, por onde começar, eu vou te dar o bizu. Você tem que saber um pouquinho da parte geral, isso é essencial para você compreender o âmbito de aplicação das disposições específicas, mas aqui, ó, crime contra a administração pública sempre foi e sempre será o tema mais explorado em concurso público. Por quê? Porque você será servidor público. Eventualmente, se você praticar um crime no exercício funcional, o seu crime pode ser contra a própria administração pública, que são aquelas situações previstas lá no título 11 do Código Penal, beleza? E aí, olha só, eu preciso que antes da gente entrar no artigo 316, que você recorde alguns conceitos. Então, olha, nós vamos falar sobre os chamados crimes funcionais. Crimes funcionais são os crimes praticados por funcionário público. Perfeito. Esses crimes funcionais podem ser próprios ou impróprios. Lucas, então vamos lá. O que é um crime funcional próprio? Percebam, nós vamos falar de crimes praticados por funcionário público. O funcionário público, você já tem o conceito na sua cabeça, que é todo aquele agente que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aí lá nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 327, você tem os funcionários públicos por equiparação. Então, beleza. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, um crime funcional próprio é aquele em que, se você retira a condição funcional do agente, opera-se uma atipicidade absoluta da conduta. Então, sem a condição funcional, o que vai acontecer? Opera-se uma atipicidade absoluta daquela conduta. Ah, não entendi. Tá bom, calma, vamos entender então. Olha só. Imagine aqui o crime previsto no artigo 319 do Código Penal, que oportunamente será estudado. Mas aqui nós temos o tão falado crime de prevaricação. Legal, Lucas. Onde você quer chegar? Olha só, o crime de prevaricação consiste na conduta do agente que faz ou deixa de praticar o ato movido por um sentimento pessoal. Se você assistiu minimamente um jornal nas últimas semanas, certamente você ouviu esse termo prevaricação. Por quê? Porque acontece muito. É raro, mas acontece bastante. E aí o que acontece? Se você retira a condição funcional do cidadão e ele pratica uma conduta tal qual a descrita lá para o crime de prevaricação, teremos crime? Pensa comigo, um funcionário público que é responsável por uma repartição. Pensa aí, um escrivão de polícia. Ele tem lá uma caralhada de inquéritos para dar os andamentos. E aí ele tá lá dando andamento, ele chega e olha, e fala, ei caralho, esse inquérito aqui é de um amigão meu. Eu vou deixar lá pro final que pode ser que se opere a prescrição, porque daí eu demoro bastante para dar andamento. Opa, prevaricou. Nesse caso, ele praticou via ação. Agora, se ele passa batido, se ele
dá preferência para um outro, também haverá a prevaricação. Beleza? Agora, vem para o outro lado da mesa. Imagine um particular. O particular está lá, você sabe que o particular ele já vai trabalhar naquela moleza, naquela folga toda. Se ele dá preferência a um serviço em detrimento do outro, haverá crime de prevaricação? Claro que não, porque é um crime que só pode ser praticado por funcionário público. Tranquilo? Então o que acontece? Se você retira a condição funcional daquela conduta, você tem uma atipicidade absoluta. Show! Aí vem para cá. Crime funcional impróprio. Sem a condição funcional, acontece o quê? Operar-se-á uma atipicidade relativa. Isso significa dizer que o agente responderá por um crime, alocado, previsto, noutro dispositivo. E aqui você imagina o crime de peculato. Se um servidor público entra na repartição que ele trabalha durante a madrugada e subtrai uma impressora, que conduta ele pratica? Se ele praticou o crime valendo-se da sua função e das facilidades que o cargo lhe promovia, praticou o crime de peculato furto. Tranquilo? Agora vamos sair daqui da condição funcional, vamos para o particular. Se um particular que não tem nada a ver com aquele indivíduo, se ele entra na repartição durante a madrugada e subtrai a impressora, ele responde pelo peculato? Não. Ele vai responder por furto, com causa de aumento pelo repouso noturno e eventualmente pode incidir aí uma qualificadora? Depende da forma como a conduta se materializou. Beleza? Mas é isso que eu quero que você entenda. Se você afasta a condição funcional, haverá responsabilização por outro dispositivo. Tá, Lucas, então só para a gente arrematar essa parte. É possível que um particular responda por um crime funcional? Sim, eu já falei isso diversas vezes. Nos termos do artigo 30 do Código Penal, haverá comunicabilidade daquelas circunstâncias que são elementares ao crime. Então veja só, se o funcionário público age em conluio com o particular e os dois praticam a conduta, sendo que o particular conhecia a condição funcional do agente, ambos responderão pelo crime de peculato. Mas se os dois indivíduos agem sem que o particular conheça a condição funcional, o funcionário público responde pelo crime funcional, o particular responde pela conduta alocada lá no outro dispositivo. Beleza pura? Então tá top. Dá pra gente avançar e falar aqui sobre o artigo 316 do Código Penal. Aqui nós vamos falar sobre o crime de concussão. O que eu vejo de gente escrevendo concursão, pelo amor de Deus, né? Concursão no seu toba. Beleza? O que é o crime de concussão? Eu vou te dar um bizu já de antemão, que é para você não esquecer. Olha só. O crime de concussão consiste naquele crime que tem como núcleo o exigir, a exigência de vantagem indevida. Beleza? A gente vai passar pelo texto da lei, fica tranquilo. Aqui são só macetes rápidos. Então nós precisamos da exigência para a consumação da concussão. Esse exigir, o CESP já cobrou os sinônimos dele, que é tratado somente pela doutrina. Pode vir como um impor ou ordenar. Beleza?
só com o núcleo, não é soca o núcleo, é só com o núcleo da conduta, com exigir, eu ouso a dizer que você responde 70% das questões envolvendo esse crime aqui. Por quê? Eles vão falar que a concussão, ela se materializa com a solicitação de vantagem indevida, ou com a aceitação, ou com o oferecimento de vantagem. Claro que não. Você desconsidera por completo. Concussão consiste na conduta de exigir. Beleza? Então vamos para o texto da lei. Olha só. Exigir para si ou para outrem, para terceira pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olha só, esse indiretamente aqui quer dizer que a pessoa que exige utiliza-se da chamada interposta pessoa. Como assim? Imagine um superior hierárquico que fale para o seu subordinado ir até um determinado local e exigir do particular uma determinada quantia, uma determinada vantagem indevida para que ele faça ou deixe de fazer algo, beleza? Para que ele obtenha aquela vantagem indevida. Exemplo clássico. Um funcionário da prefeitura vai até uma obra que acontece no centro da cidade e exige do proprietário daquela obra, exige uma quantia em dinheiro para que ele não embargue aquela obra. Então, olha só, exigiu para si diretamente vantagem indevida. Tem que ser necessariamente dinheiro? Não, absolutamente não há a necessidade de ser dinheiro. Sabe como que eu já vi uma situação inusitada? Aqui próximo a Cascavel existem inúmeras cidades interioranas. E o que acontece? Existem comarcas que têm lá um juízo do fórum que vão atender essas cidades que são ainda menores. E aí o que aconteceu numa bela ocasião? Um oficial de justiça chegou até uma propriedade rural para cumprir um mandado. E aí o que ele fez? No ato do cumprimento daquele mandado, salvo engano, era um mandado de busca e apreensão de veículo. O oficial chegou lá, malandramente, naquela ginga, e ele falou para o destinatário daquele mandado de busca e apreensão. Falou, ô meu filho, o negócio é o seguinte, eu posso deixar de cumprir esse mandado se você der um agrado pro tio. Aí o dono da propriedade falou, poxa, seu oficial de justiça, eu tenho tão pouca coisa, mas se você aceitar levar aquelas 5 galinhas que estão ali, já era. Ah, não, mas aquelas 5 galinhas ali são muito pouco, então eu vou ter que te dar por intimado e vou ter que fazer a remoção do bem. Então percebam, o funcionário público está condicionando a sua atuação a uma vantagem indevida. Então ele está impondo, ele está ordenando a obtenção de uma vantagem indevida que está intimamente relacionada à sua função. Percebam que o crime não precisa necessariamente ser praticado por aquele que está investido na função, basta que seja em razão dela. Então, no exercício da função ou em razão dela. Dela quem? Daquela função. E nós precisamos também da obtenção ou não da solicitação da vantagem indevida. Vem para essa classificação, então, do crime de concussão. Doutrinariamente, ele é chamado de crime formal. O que é um crime formal?
O crime de concussão, ele estará consumado com a simples exigência. Basta a simples exigência para que o crime esteja consumado, ou seja, ele independe do recebimento da vantagem indevida. Independe do recebimento da vantagem indevida. Basta a exigência, basta a imposição ou a ordem, a condicionante ali para aquela vantagem indevida e o crime estará consumado. E olha o tamanho da pena, de 2 a 12 anos e multa, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tranquilo? O que você não vai confundir? As bancas, elas adoram colocar lá, como verbo da concussão, a solicitação, mas a solicitação é um verbo que faz parte do crime de corrupção passiva, que está previsto no 317. Beleza? Vamos aqui para o parágrafo 1º, chamado excesso de exação. Se o funcionário público, exige tributo ou contribuição social, a gente pode substituir esse termo aqui por imposto. Se o funcionário público exige imposto que sabe ou deveria saber indevido, ou quando aquele imposto é devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, haverá reclusão de 3 a 8 anos. Então aqui é importante a gente colocar essas hipóteses desse outro crime aqui, ó, que é uma modalidade especial da concussão, excesso de exação. Então aqui a gente tem a cobrança de tributo, vou colocar aqui imposto, para você lembrar fica mais fácil. A cobrança de imposto, que pode ser indevido. Se a cobrança de imposto, se a exigência, que é o núcleo, exigência, é de um imposto indevido por aquela pessoa, já tem o crime. Mas, se o imposto é devido, nós precisamos de uma situação específica, que é o emprego de meio vexatório. Tá, Lucas? O que é um meio vexatório? Vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Imagina que você está lá, fudido, não tem dinheiro para pagar o seu IPTU. Aí, a prefeitura, tentando manter uma boa relação e antes de ajuizar a execução fiscal, pede a um fiscal que vá até a sua casa para promover a cobrança. Então, haverá exigência de um imposto devido, porém haverá o emprego de um meio vexatório. E aí, o fiscal da prefeitura vai colocar uma placa lá, caloteiro, na porta da sua casa, porque você não paga aquele IPTU. Nesse caso, o tributo, o imposto é devido e há o emprego de um meio vexatório para sua prática. Beleza? Então fica ligado aqui nesse excesso de exação e vem para o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu, indevidamente, para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos. Então, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outra pessoa o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, haverá a medida aí a pena pouquinho mais alta, uma modalidade qualificada do excesso de exação. Então o indivíduo empregou a exigência aqui para receber o imposto. Se ele toma para si aquele valor que ele recebeu, ferro na boneca, vai responder pela forma qualificada do excesso de exação. Demorou? Então,
Seguimos aqui, ó, 317, corrupção passiva, também um crime que é muito, muito, muito cobrado. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Olha só, pena, reclusão de 2 a 12 anos. Então, no artigo 317 do Código Penal, você vai lembrar que é o crime de corrupção passiva. Para você lembrar dos núcleos, e quando você for ganhando bagagem, maturidade jurídica, você vai perceber que os núcleos eles têm que brilhar na sua cabeça. E a corrupção passiva, você vai lembrar da senhora do SRA, porque aí você mata os núcleos. Ó, então nós temos os verbos solicitar, receber e o aceitar a promessa de vantagem indevida. Presta atenção aqui. Na solicitação, quando o funcionário público solicita, é diferente do exigir. O solicitar aqui consiste num mero pedido. Porra, não vai deixar um cafezinho aí hoje? Ele não condiciona nenhum outro ato a fazer ou deixar de fazer algo. É só o pedido. Se a parte nega, ele segue fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, na solicitação, o crime é formal. Basta a solicitação e o crime de corrupção passiva se consuma. Na aceitação, o crime também é formal. Porque quando o indivíduo aceita a promessa de vantagem indevida, é porque essa vantagem será futura. Então, se ele solicita mesmo sem o recebimento e se ele aceita mesmo também sem o recebimento, o crime é formal. Agora, no recebimento, a classificação doutrinária é que o crime é material. Beleza? Que aí tem que ter efetivamente o pagamento desta vantagem indevida. É nóis, lembre-se sempre dos núcleos. Vamos que vamos, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Então, se em razão daquela vantagem o indivíduo ainda prevarica, se ele deixa de fazer o que ele tinha que fazer por conta daquela vantagem, haverá o aumento da pena em 1/3. Aí olha só, aqui nós temos o parágrafo 2º, que é a chamada corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. A multa aqui é uma condicionante. Então, olha só, na corrupção passiva privilegiada, o indivíduo cederá a pedido ou influência de outrem. É aquele famoso favorzinho administrativo, né? Então, imagine também, vou dar um exemplo que não acontece e nunca aconteceu no Brasil. Um indivíduo foi abordado numa blitz de trânsito. E aí, o servidor chega até o condutor do veículo e fala: ó, o senhor está sob suspeita de embriaguez. Faça o bafômetro, o etilômetro, seu cachaceiro do caralho. Aí o cara fala: você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo do seu chefe. É, eu tava jantando na casa dele. Quer ver? Liga. Pá. Opa, tudo bem? Olha aqui, fala aqui com o teu funcionário. Pá. E aí, o servidor pega o telefone. Ah, tá bom. Não, beleza. Não, pode deixar.
Tá bom, chefe, não vou fazer nada não. Beleza, valeu. Tá aqui, meu filho. Tá aqui teu celular. Boa noite, passar bem, tá tudo certo, pode ir para casa. Então, o indivíduo aqui, ó, o funcionário, deixou de praticar o ato de ofício, infringiu o dever funcional, cedendo pedido de outra pessoa, ou a influência do seu superior hierárquico. Tem o crime aqui de corrupção passiva privilegiada, beleza? Lembre-se disso. Depois eu vou fazer um paralelo lá com o crime de prevaricação. Você não vai confundir, beleza? Por que você não vai confundir? Lá na prevaricação, o indivíduo deixa de praticar ato de ofício movido por sentimento pessoal. Não há este ato de ceder a pedido ou influência de outra pessoa. Então, na corrupção passiva privilegiada, cede a pedido ou influência de outrem. Na prevaricação, o indivíduo voluntariamente, sozinho, sem pedido ou influência de outra pessoa, ele deixa de praticar o ato. Então, não confundam essas duas situações. Beleza? Vamos lá, 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração do dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Perceba o seguinte, é um crime próprio que só pode ser praticado com o funcionário, pelo funcionário público, que tem por obrigação zelar para evitar a prática do contrabando ou descaminho. Então, são policiais que atuam em fronteira, são fiscais alfandegários, são agentes de Receita Federal e Estadual que atuam para evitar o contrabando ou o descaminho. Tá, o que é o contrabando? O contrabando é você importar ou exportar mercadoria proibida, que seja totalmente ou parcialmente proibida no território nacional, que tenha nos seus componentes ali substâncias que não são permitidas. O exemplo maior aí que a gente encontra no contrabando são medicamentos, remédios que são abortivos, anabolizantes e por aí vai, beleza? No descaminho, o indivíduo ele só não quer pagar o imposto. Então o indivíduo ele move todo o seu conhecimento e traquejo para evitar o pagamento do imposto. Então o descaminho é mais brando do que o contrabando. Tranquilo? E esse artigo 318 aqui do Código Penal, ele só pode ser praticado pelo agente que tenha responsabilidade, que tenha por incumbência, ó, colocar aqui, ó, sujeito ativo. É aquele indivíduo que tem a incumbência de evitar o contrabando ou descaminho. Vou colocar as iniciais aqui. Tá, mas então vamos imaginar o seguinte. E se eu tô voltando do Paraguai com uma caralhada de celular, computador, de maneira que exceda a cota legal? Então eu estou inserindo mercadoria que é proibida, mas eu não quero pagar o imposto, porque vai taxar muito. E aí eu estou passando lá e eu vejo que o fiscal alfandegário tá ali meio de boa e tal. Eu chego para ele e falo, ô seu fiscal, tô aqui levando os computadores e tudo mais. Ele fala, viu, vai, você tá com a cara de sofrido aí, tá tudo fodido, vai embora. O que ele fez? Facilitou o meu descaminho. Ele pratica a conduta do 318. Só ele pode praticar esse crime. Tá, mas ele não agiu em concurso comigo, mas eu vou responder pelo crime do 334. Tá? Nós temos aqui também, vou colocar de outra cor, uma exceção à teoria monista ou unitária, que é aquela teoria que fala que todo mundo deve responder pelo mesmo crime, pelo crime praticado na medida de sua culpabilidade. Beleza? E esse crime aqui, ele só se pratica mediante dolo, tá? Ele pode ser praticado por ação, ele pode ser praticado por omissão, mas por culpa, não. Por quê?
porque não existe previsão legal. Tá, mas e se o servidor que tem a função de fiscalizar a fronteira, se ele falha lá no seu dever funcional e por imprudência ele permite que outra pessoa pratique contrabando? Ele pode praticar uma infração administrativa, mas não o crime. Então, o crime aqui, quando praticado na modalidade omissiva, perceba que deve ser uma omissão dolosa. Fechou? Tranquilão? Então, dessa forma, nós arrematamos aqui os crimes de concussão, corrupção passiva e facilitação de contrabando descaminho. Até a próxima!